Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo da série onde a gente vai abordar as questões relacionadas à origem, à metodologia do neurotreinamento para a recuperação. Antes de mais nada, eu quero te dizer que o que você vai ouvir aqui sobre neurotreinamento é algo inédito aqui no Brasil. Nós não temos ainda ninguém que fale sobre treinamento para a recuperação. A gente tem muita metodologia ligada a tratamento, mas não treinamento. Por isso, eu te convido a acompanhar atentamente as informações que a gente tem aqui, porque isso pode mudar a sua visão e principalmente os seus resultados com relação à recuperação. Porque esse é a diferença. Os resultados é que vão fazer com que você continue em recuperação. Há uma frase que eu costumo dizer para os meus mentorados, as pessoas com quem eu auxilio, seja dentro de instituição ou dentro mesmo das consultas que eu costumo fazer, eu sempre digo que o que manda, o que vai fazer com que você mantenha-se sem usar qualquer tipo de substância ou de beber é os resultados. Porque se você não tiver resultados, você não vai se empolgar. E a maioria das metodologias que a gente tem, lamentavelmente, elas são atrasadas. Elas não focam na solução, elas falam muito do problema. Inclusive admitindo ou falando que nós temos uma doença que é física, que é mental e que ela não tem cura. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento, porque ninguém consegue ter ânimo para lidar com alguma coisa quando escuta palavras que não estimulem o nosso desenvolvimento. E quem diz isso é a ciência, por meio da neurociência e por meio de outras atividades ligadas à área de desenvolvimento humano. Beleza? Então, essa é a primeira parte, a gente vai abordar esse assunto e vamos logo entrar para a história dessa metodologia. Eu tenho uma experiência pessoal relacionada à dependência e à recuperação. Há mais de 26 anos eu não utilizo drogas. Só que eu comecei isso lá atrás, há uns 30 anos, eu comecei a procurar ajuda para poder parar de usar drogas. Não deu muito certo minhas primeiras experiências e eu recaía muitas vezes. Eu prometia que ia parar, mas voltava. Toda aquela história que você sabe e que não é isso que eu estou querendo falar aqui. Mas durante um tempo, depois que eu consegui ficar sem usar drogas e entrei em recuperação, os grupos de autoajuda me ajudaram. Os grupos de autoajuda me ajudaram é retórico, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu fui para grupos e aí eu comecei a desenvolver a minha recuperação. Eu consegui ficar sem usar drogas, apesar de ter em algum momento recaídas. Com 3 anos eu voltei a usar e aquilo me desanimava muito, eu não queria mais usar. E realmente eu quis continuar em recuperação e eu comecei a ter resultados. Eu fui estudar, fui terminar meus estudos, fui entrar na faculdade, fui querer lidar com a vida, né? Aprender coisas novas, advoguei durante um período, mas eu me sentia muitas vezes vazio com alguma coisa, me faltava algo para poder continuar. E eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente daquilo que eu estava repetindo todo dia nos grupos. Aquelas reuniões, ficava repetindo aquilo que eu era doente, tudo mais, começou a me chamar a atenção para outras coisas. E eu fui fazer desenvolvimento humano, fui estudar, fui fazer leitura de desenvolvimento humano e eu percebia que tinha tudo a ver a minha recuperação com aquilo que eu estava fazendo. Foi participar de método CIS, que era de um mentor muito especial, que era Paulo Vieira, que falava sobre o poder da autorresponsabilidade, o poder do agora, o poder do foco, todas essas coisas. E quando eu ia para as clínicas de recuperação, eu achava estranho, porque o pessoal falava muito de 12 passos, ou falava da Bíblia, mas não trazia esses assuntos que pareciam ser tão importantes para o desenvolvimento humano. Foi daí que surgiu a ideia de começar a trabalhar com isso. E eu já estava um pouco desanimado com a advocacia, no sentido de não estar me empolgando, e tudo aquilo que quando eu faço alguma coisa que não me empolga, eu já quero mudar. E foi aí que eu decidi começar a praticar essas atividades relacionadas a ajudar outras pessoas. Então, aplicar treinamento para recuperação. Porque eu percebia que lá fora, eu comecei a estudar sobre isso nos Estados Unidos, na Europa, se fala muito em treinamento. Qualquer coisa que você vai fazer, eles sugerem que você treine. Então, se você vai casar, se você vai mudar de carreira, se você vai empreender, se você vai... Qualquer coisa que você vai fazer, eles te estimulam a treinamento. Eu relacionei isso e também na questão das drogas. Lá há muito treinadores de recuperação. E eu falei,
tá aí uma oportunidade para a gente desenvolver isso. E comecei a falar com as pessoas, comecei a aplicar, comecei a atender também como treinador de recuperação, depois de algumas formações que eu fiz voltadas para a área de desenvolvimento humano, hipnoterapia, coaching, física quântica, espiritualidade, enfim, uma extensa lista de cursos que eu aprimorava a minha vida, aplicava na minha vida e, consequentemente, aplicava nas pessoas com quem eu estava atendendo. Isso virou um prazer e faz com que meu coração cante quando eu faço isso, quando eu distribuo, quando eu transbordo para as pessoas aquilo que eu tenho aprendido. Principalmente com os resultados. Eu tive a oportunidade de aprender diversas coisas, eu fui correr, fui ser meio maratonista, atualmente eu estou treinando para novamente fazer uma maratona, nadar, aprender a jogar tênis, viajar, sair fora do país, conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos. Tudo isso eram resultados que me faziam, me empolgavam, porque foi resultado da minha recuperação. Isso começou lá atrás, quando eu não tinha controle de nada disso que eu estava fazendo. Então, me chamou muita atenção de levar isso a outras pessoas. Porque eu via que as pessoas iam e voltavam de grupo, iam e voltavam. Elas começavam a sua recuperação, daí a pouco recaíam de novo. E alguns diziam que tinha realmente vontade. E eu comecei a perceber como isso acontecia. A partir daí eu falei, não, preciso dividir isso com outras pessoas e eu me considero o único treinador de recuperação de drogas no Brasil que aplica essas metodologias de performance, de alta performance, na recuperação do uso das drogas. Isso para mim é muito gratificante, até porque eu vejo os resultados da minha vida. Atualmente eu tenho um centro de treinamento para recuperação, localizado aqui em São Bernardo do Campo, é o primeiro do Brasil também. Lá nós temos internações de 3, de 6 meses, onde as pessoas vão lá e estão num nível bastante avançado da dependência e elas são apresentadas para elas esse regime de treinamento que nós temos. Isso é muito legal e também muito importante na minha carreira como transformador. Na verdade, eu me considero uma pessoa que está em constante transformação. A minha transformação pode ajudar outras pessoas, se elas quiserem, evidentemente. Mas essa é o começo, o início da história de como surgiu o neurotreinamento para recuperação. Eu tive formações na área de neurocoaching e toda essa vasta lista de informações que a gente tem sobre neurociência só nos incentiva a continuar a fazer isso e a continuar a desenvolver esse tipo de abordagem. Atualmente eu estou terminando o meu primeiro livro, está na edição, está sendo revisto, a gente está fazendo alguns ajustes e a gente vai lançar também um livro que fale sobre essa metodologia, não só a história da metodologia, mas como a gente aplica por meio de ferramentas que estão extremamente extremamente fáceis de serem aplicadas. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o que dá base científica para tudo isso. E aí você vai se convencer cada vez mais que essa é a saída para o futuro, não só nosso, mas de muitas pessoas que estão por aí insistindo em metodologias atrasadas ou se identificando com a questão da doença ou repetindo as mesmas coisas que estão tendo os mesmos resultados. Aqui, com certeza, você vai modificar sua visão relacionada a isso. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais.